Pessoal, boa noite. Começamos mais um programa, o ABC da Comunicação, pela TV Mais ABC. No programa de hoje, vamos trazer um debate sobre um tema apaixonante e importante para diversas áreas da comunicação e que tem profissionais aficionados pelo que fazem e é visto como uma das profissões do futuro. Vamos falar sobre o mercado de animação no Brasil. Para debater este importante assunto, trouxemos 3 profissionais de diferentes áreas que compõem este mercado. Recebo Cíntia Santana, diretora de negócios da Ilustraria 3D de São Caetano do Sul, que é especializada em ilustrações 3D e já foi tema de matéria na revista O ABC da Comunicação. Cíntia, obrigado por ter vindo, ter aceito o nosso convite e até que enfim vamos falar de ilustração, né? Conseguimos! Foi um prazer, é um prazer estar aqui com vocês, a gente está à disposição. Muito bacana. Muito legal. Recebo também Ricardo Camacho, diretor de criação da agência Camais Comunicação, agência que é cliente da Ilustraria e que desenvolve em conjunto com eles alguns trabalhos bem interessantes. Obrigado por ter vindo, Ricardo. Eu que agradeço o convite. E, do outro lado, recebo uma grande personalidade, Cláudio Girardi, compositor e produtor musical, já produziu diversos trabalhos para filmes de animação, publicidade, cinema, enfim, a gente vai falar muito sobre isso. Cláudio, obrigado por ter vindo, aceito o nosso convite aqui, agradecer aqui já de antemão a Andressa da Arebo Comunicação, que trouxe o Cláudio aqui para participar do programa. Obrigado pela oportunidade. E você sabe que também pode participar do nosso programa enviando sua pergunta ou sua opinião sobre o tema, que como você viu, é o mercado de animação no Brasil, de ilustração, de sound design, como o Cláudio colocou aqui. Você vai concorrer a um almoço para 2 pessoas na Costelaria Berlim, em São Bernardo do Campo, um kit especial do ABC da Comunicação. Este livro aqui, As Melhores Decisões Não Seguem a Maioria, um livro muito bacana, oferecido pela livraria Leitura do Golden Square Shopping, e um jantar no restaurante Tantra ABC em São Caetano do Sul. Para participar é muito fácil, basta você acessar o site da TV Mais ABC e logo abaixo ali colocar a sua mensagem, a sua pergunta, de onde está a nossa transmissão ao vivo. Você também pode participar pela fanpage do ABC da Comunicação no Facebook ou pelo nosso WhatsApp, o número 97233 5094. Bom, já que nós fizemos a introdução aqui dos prêmios, antes de a gente começar esse debate, e eu comecei a pesquisar sobre o tema tanto de ilustração quanto de animação e descobri que o Brasil vem crescendo neste mercado, que é muito importante, eu queria conhecer um pouco da Ilustraria. A gente apresentou um pouco na revista O ABC da Comunicação, mas queria que você contasse um pouco, né, de essa especialidade, né, tão importante aqui no ABC, que pode ajudar muitas agências aí a venderem os seus produtos, o Ricardo também vai falar sobre isso, mas queria que você contasse um pouquinho da história da Ilustraria. Legal, Luciano. A gente está aqui, na verdade, há alguns anos, eu e meu sócio, a gente vende publicidade, então a gente já tem uma vivência também em agências de publicidade, conhece esse mercado, identificou uma oportunidade que era trabalhar com 3D e resolveu se especializar aí para esse nicho e atender esse mercado, né? Hoje a gente trabalha com 3 frentes principais. A primeira são agências de PDV, né, como é o caso do Ricardo, que é nosso cliente, depois vai contar um pouco melhor como que é a nossa parceria, mas o 3D é usado para ilustrar campanhas e que vão ser apresentadas para os seus respectivos clientes, né? Então, ele ajuda a materializar a ideia e a trazer talvez um upgrade na qualidade, que talvez é diferente para um cliente de trade marketing, por exemplo, receber um wobbler, só a prancheta tradicional, do que ele receber isso aplicado na gôndola bacana e tal. Eu costumo dizer o seguinte, principalmente na área de trade, o quanto mais você puder, vamos dizer, simular, né, o andar do shopper, o olhar do shopper, do consumidor no ponto de venda, mais atrativo, né, vai ser para quem está comprando, até porque ele vai entender de fato como aquilo vai ficar no ponto de venda. Exato. Então, esse é o primeiro ponto, é o nosso foco, né? Temos buscado agências parceiras nesse sentido. O segundo é publicidade mesmo, agências tradicionais de propaganda, publicidade. E aí a gente pode ajudar desde fazendo um fundo para um anúncio até uma composição ou coisas que possam ilustrar de fato a campanha publicitária e trazer, às vezes até materializar uma ideia que é impossível ser reproduzida na realidade, né? Uhum. A gente teve um caso com a Procriativo de fazer um ambiente que tinha um sofá muito maior do que o espaço disponível para ele, né? Então a gente fez essa ilustração 3D hiperrealista e ajudar a concretizar uma ideia, né?
Outro enfoque que a gente tem muito legal é a parte de empresas, a parte de marketing, de desenvolvimento de produto. Muitas vezes a empresa tem uma caneca, ou enfim, um produto e ele nem existe ainda, né? Como não foi produzido e tal. Então a gente pode trazer esse mock-up, fazer ele hiperrealista para a comunicação. Hoje em dia em publicidade quase tudo é 3D, Luciano. E isso tem ajudado muito, acho que no desenvolvimento dos próprios materiais, porque você consegue, como você falou, desenvolver mock-ups, desenvolver embalagens, desenvolver cenários. E isso para a publicidade, para a área de marketing é muito importante. Sim. Bom, a gente vai falar mais ainda com a Cíntia sobre isso, porque tem coisas muito bacanas para a gente ver. E agora eu queria que o Ricardo falasse um pouco da Camais, é uma agência de São Paulo. É muito bacana a tua presença aqui, para nós é muito importante esse intercâmbio de todas as agências. E queria que você contasse um pouco da agência, já sabemos um pouco da especialidade, mas que você falasse um pouco da agência para a gente. Bacana. Bom, a Camais tem 10 anos de existência, né, completados esse ano. A gente está projetando os próximos 10. Nosso know-how basicamente é de below the line. Os principais clientes Ambev, Adidas, IP. Então são clientes de grande porte que fazem a gente ter um desafio grande a cada dia, competir com outras agências, principalmente agências de ATL. E a ilustração acho que é fundamental para a gente ter um material competitivo. A ilustraria nos ajuda bastante nisso, né, porque é desde a composição do layout à apresentação das peças. Então, quanto mais dinâmica e melhor qualidade a gente tiver no aspecto visual, vai facilitar, né? Meu ofício diário é direção de arte, então a ilustração é fundamental. E tem um detalhe, vocês falando aqui, o Ricardo falou da área do live marketing, do marketing promocional, para eventos também, né? Você quer simular um cenário de um evento, alguma coisa do tipo, para você vender isso, ajuda muito, né? Mas uma outra parte importante, eu sempre coloco isso, que eu acho que a gente vê, tem a parte, obviamente, que a gente trabalha com o sentido de trabalhar a ilustração nesse sentido, mas um ponto principal é o som. Eu acho que o som faz toda a diferença quando você tem um comercial, você tem um filme, você tem uma própria animação, que seja para vender um evento. O som dá toda uma característica e um fator emocional para o ambiente. E eu queria então que o Cláudio contasse um pouco para a gente dessa vasta experiência. A gente depois vai mostrar um dos filmes aí que o Cláudio fez a produção musical, mas eu queria que você contasse um pouco dessa tua trajetória, que são mais de 20 anos aí. Eu comecei fazendo publicidade, acabei entrando no mercado de trilhas, né, para comerciais de televisão, fazendo jingles, né, trilhas para produtos como Coca-Cola, Nike, Pepsi. Trabalhei no Brasil, trabalhei no exterior, né, trabalhei na Inglaterra, trabalhei em Angola, na África. Depois eu trabalhei em Los Angeles também, voltei para o Brasil e continuo atendendo alguns clientes também fora do país, né? Então, durante toda essa trajetória, eu brinco que eu faço barulhinho, né? Então, assim, a gente trabalha com audiovisual, né? E o áudio, ele vem na frente, né? Então, por que será que o áudio vem na frente? Porque a experiência do cinema, ela começa com a projeção e os músicos tocando, né? O piano ali, ao vivo, a música, descrevendo a cena. Né? E o áudio ele tem essa função realmente, né, de contar essa história e de dar o tom da cena, porque você pode pegar uma mesma cena e utilizar uma música, por exemplo, com um tom mais de comédia, você consegue movimentar essa cena para outro entendimento, né? E isso é muito aplicado em publicidade. Hoje em dia existem estudos, por exemplo, de sound branding, né, que seria o logotipo, a assinatura musical, que é o caso da Intel, né, que utiliza o... Fantástico, né? Da própria Coca-Cola também, né, tem agora isso, né? A Coca-Cola, Itaú, né, existem várias empresas que estão se utilizando do sound branding, né? Uma coisa que eu acho muito legal, a gente fez um programa sobre marketing olfativo e o Clóvis falou sobre o logo olfativo, então os cheiros das marcas. Hoje o Cláudio traz aqui para a gente o sound branding, né? Então, olha como cada marca é dona de um cheiro, é dona de um som, é dona de uma imagem, né? Como isso se completa, né, dentro da parte da publicidade para conquistar o espaço na mente do consumidor, né? Porque você tem toda uma experiência, né, da marca. A marca ela tem que dar uma experiência para esse público. Então, na parte de sound branding,
Você trabalha desde a experiência da voz, né? Que voz tem esse produto? Ele é masculino, feminino, é novo, é maduro? Que tipo de som que ele tem? Ele é mais tecnológico, ele é moderno? Como é que ele se comporta? Como é que ele quer se colocar presente ao público? Né? Então, o áudio, não só a música, né? Mas a parte de sound design, né? O desenho de som, ele vai te colocar justamente essa experiência. Né? Você vai entender como é que é o comportamento desse produto ou dessa marca, como é que ele quer aparecer, né, pelo primeiro sentido que nós temos, que é a audição, né? E quando a gente fala ainda da parte de publicidade, nós vamos já entrar dentro do tema, você faz a ilustração, por exemplo, de um personagem, alguma coisa do tipo, ele tem que ter a voz, o som, o ambiente, quer dizer, é uma coisa né, fundamental que se complementam e é por isso que a gente trouxe essas diferentes áreas para a gente poder, então, debater o tema de hoje, que é o mercado de animação e de ilustração no Brasil. Bom, para a gente começar esse debate, até para a gente entender do que a gente está falando dessa parte de ilustração, nós vamos apresentar um vídeo da Ilustraria 3D que mostra um pouco dos serviços oferecidos por eles e aonde a gente pode aplicar a ilustração. Vamos ver. Muito legal. Então a gente vai começar o debate, eu vou começar perguntando até para vocês, como que começa a composição de uma ilustração, né? Obviamente você vai falar, vem do briefing da agência, enfim, mas como que se desenvolve isso? Quais são os passos, os processos para chegar num trabalho tão bonito como esse? Bom, Luciano, na verdade a gente tem diferentes tipos de serviço e diferentes processos para chegar nesses serviços, né, para chegar à execução desses serviços. No caso de uma animação, por exemplo, a gente vai partir de um roteiro, como um filme de uma maneira geral. A gente parte de um roteiro, a gente vai para um storyboard, né? E é parecido com um filme publicitário. A diferença é que na animação 3D, quando a gente fala da nossa especialidade, a gente tem uma parte de modelagem, que é muito parecida com a modelagem física. É como se fosse uma massinha branca, enfim, tem um ambiente virtual e a gente consegue colocar isso dentro de um software específico, né? A gente faz tudo isso em branco ainda, né? Como se tivesse sem textura, sem cor, sem iluminação. E a gente vai aprovando isso, lógico, passo a passo. Em seguida, a gente tem a texturização dos objetos. Eles precisam parecer hiperrealistas. Não adianta a gente ser... claro que depende muito do objetivo, pode ser um estilo cartoon ou mais hiperrealista, mas a gente tem esse procedimento que é de texturização. Em seguida, a gente tem os diversos tipos de render, a gente precisa fazer com que essa imagem, o computador calcule todos esses polígonos e as coisas que a gente... eu nem sou da parte técnica, né? Depois eu vou sofrer retaliações, talvez, pela minha explicação, mas é como a gente consegue entender e explicar, inclusive, para o cliente o passo a passo, porque é muito desconhecido, Luciano. As pessoas acham que 3D é aquela coisa da holografia ou do cinema, então tem muita... E às vezes acha que consegue fazer para amanhã, né? Sim. Esse é um outro importante. É óbvio que a agência que vai demandar o prazo, mas Exatamente. Porque eu fiz questão de perguntar isso do processo, Sim. porque não é uma coisa tão simples, Não, né, de você fazer. E até queria perguntar para o Cláudio, quando você tem, por exemplo, um filme, uma animação, quer fazer uma proposição disso, primeiro vem a animação e você coloca o som em cima, trabalha assim em conjunto, como que é esse processo? Não, na verdade, eu parto com o roteiro,
com o pessoal do roteiro. Desde o roteiro, então. Você vê como é E, importante, trabalham em conjunto. Né? E depois do roteiro, ele chega para mim um primeiro storyboard, né, com uma história em quadrinho, para a gente começar a entender quem são os personagens, quem são os objetos que compõem aquela cena e a fotografia, né, porque a parte de som a gente acaba analisando tudo isso, né, principalmente na área de animação. Você tem que construir toda a experiência do ambiente, porque não existe nada de som. Então, é verdade, né? Então você tem que construir, sei lá, é uma sala, é o quê? É uma garagem, é uma cozinha, né? Que tipo de som, o que tem, né? naquele ambiente? Porque até eu estava vendo ali, vou até perguntar depois isso para a agência, mas quando eu vi ali produtos, né? Por exemplo, um ketchup, alguma coisa do tipo. Se você quiser representar isso numa experiência, numa cozinha, em formato de ilustração, para que isso ajude a agência a vender ou a sua concepção, o seu conceito, é o que você falou, eu vou ter que criar tudo que tem dentro da cozinha em termos de som, como você vai ter que fazer Inclusive, Luciano, acho que a nossa parte de animação vem depois do som. A gente anima em cima da trilha, em cima da locução do personagem. Isso é Quando muito tem legal. som, a premissa a trilha é a nossa guia para a animação, né? Então, ou seja, aí tem um trabalho anterior, quer dizer, então agências, né, quando vocês forem pedir alguma coisa nesse sentido, vamos entender os processos que isso ocorrem. Bom, a gente vai falar muito mais sobre animação, ilustração, vamos ouvir a opinião também do Ricardo sobre isso, como isso ajuda a agência a vender os seus projetos, mas antes de encerrar este primeiro bloco, eu tenho que passar um recado importante para vocês, que é uma dica gastronômica, que é o Tantra ABC em São Caetano do Sul, uma experiência super diferente, muito bacana para você ir até lá e saborear diversos temperos, carnes exóticas. É muito diferente, eu diria assim, quando a gente fala de experiência, fosse modelar tudo o que tem lá, é muito bacana. Fica o convite para você ir até lá e experimentar coisas que da comida mongoliana. A gente vai para o intervalo comercial e na volta a gente continua debatendo animação e ilustração 3D dentro do mercado da comunicação. Wherever there's a pool, there's always a flirt. Whenever there is school, there'll always be homework. Whenever there's a beat, there's always a drum. Whenever there's fun, there's always Coca-Cola, yeah. Always Coca-Cola. The stars will always shine, the birds will always sing. As long as there is thirst, there's always the real thing. Coca-Cola Classic is always the one. Whenever there is fun, there's always Coca-Cola, yeah. Coca-Cola, always Coca-Cola. Bom, tá aí um dos grandes comerciais aí que a gente tem, principalmente pelo som, né? Pela música. Era mais a música né, do que a própria marca. Bom, você sabe que pode participar do nosso programa enviando sua pergunta ou a sua opinião sobre o nosso tema, que hoje é o mercado de animação e de ilustração no Brasil. Você vai concorrer a um almoço para 2 pessoas na Costelaria Berlim de São Bernardo do Campo, um kit especial do ABC da Comunicação, o livro As Melhores Decisões Não Seguem a Maioria, oferecido pela Livraria Leitura do Golden Square Shopping, e um jantar no restaurante Tantra ABC em São Caetano do Sul. Para participar, muito fácil, basta acessar o site da TV+, está lá a nossa transmissão ao vivo, embaixo você coloca a sua mensagem. Ou pela fanpage do ABC da Comunicação no Facebook, ou pelo nosso WhatsApp, o telefone 97233 5094. Bom, e a gente tem aqui uma pergunta do Francisco, da Flex Company, que sempre nos assiste, nos prestigia. Muito obrigado aí, Francisco, pela sua audiência. E ele pergunta para o Cláudio, para a Cíntia, e eu vou colocar o Ricardo também aqui na história. É feito por vocês, durante o processo de criação, algum tipo de análise psicológica ou de neurolinguística com relação à empresa, segmento, ao público-alvo, aos tipos de cliente, como, por exemplo, visual, auditivo, sinestésico? Vou passar para cada um. Vou começar pelo Ricardo, que é o criativo. Como é que é? No processo de criação, pensa-se nisso, Ricardo? Com certeza, tem que pensar. Eu acho que tem que se levar em conta todos os aspectos do cliente, do consumidor, o que a marca pode oferecer, mas muito a empresa já desenvolve isso, né? A agência, de certa forma, é um pouco passiva em algumas informações, porque ela demanda um custo de pesquisa além do job, né? O que precisa, quando a gente precisa aprofundar algum job, algum case mais específico, aí sim a gente demanda uma pesquisa
talvez, de análise desse consumidor, muito de análise de shopper também, né, que é a questão do comportamento do consumidor no ponto de venda, que é uma característica diferente também, né, que a gente leva bastante em consideração. Mas todos esses pontos são levados em consideração porque tem que respeitar o consumidor. Ele que é o principal ponto de toda a comunicação. A agência, fornecedor ou mesmo a marca só quer contato com ele, né? Cláudio, e aí, para criar a música, a trilha, como é que faz? Sempre uma pesquisa, com certeza. Apesar da agência mandar, né, um briefing para a gente, mas a gente dá uma pesquisadinha assim no comportamento daquela marca, no briefing que a agência está passando para nós. Às vezes eles chegam, né, com a ideia já da trilha, do que eles querem, né, de eu quero um rock, eu quero um hip hop, eu quero uma Mas você coisa também que tem tá... liberdade de opinar sobre Não. isso muitas vezes? Não. Dentro da publicidade é muito mais difícil hoje em dia de você, a produtora de áudio, o produtor, fazer essa opinião. Né? Isso vai mais do criativo. Com certeza. E aí, eu até fazendo uma pergunta, um paralelo. Quando a gente está falando aqui de criar para marcas publicidade, e a diferença de criar para uma animação, um curta, um próprio filme de animação. Aí também se analisa, mas é diferente, né? A concepção. Então, aí no curta, no caso do cinema, a gente tem muito mais liberdade. Né? Porque aí você conversa com o roteirista, você conversa com o diretor e você entende quais são as necessidades, né? Que tipo de sensação que ele quer passar para o telespectador, né? Então, a partir do momento que a gente começa a analisar isso, principalmente quando você trabalha com animação, dependendo do tipo de público, se vai ser criança, qual a faixa etária dessas crianças, né? Tipo de frequências que a gente vai utilizar também. Eu falo isso porque, principalmente quando a gente fala em curta, no próprio comercial da publicidade, mas se você tem uma animação, a carinha, o jeito que o personagem faz algum movimento e o som como ele tem, ele envolve e vai atingir de fato, né, ali com todos os sentidos de quem está assistindo. Isso vai para o cérebro e, obviamente, vai trazer uma emoção, alguma coisa do tipo. Então tem o tom, né, do formato da música, o momento como sobe, assim como a ilustração. Mas eu queria também, como ele pediu para perguntar para Cíntia, porque a Cíntia estava colocando assim, não, a gente só executa isso, Cíntia, não tem muito... Na verdade, a gente funciona como quem produz uma ideia e não efetivamente cria. Então, a gente tem também, às vezes, pouca participação nessa parte mais de pesquisa e de conceito. O que a gente faz em cima do que a agência quer passar e o cliente tem como essência de marca, a gente vai atrás de reproduzir isso da melhor forma ou de produzir isso da melhor forma. Mas eu confesso que a gente gostaria disso, mas dentro do nosso escopo de trabalho, o que a gente precisa fazer é uma excelente produção da demanda que a gente recebeu. Deixa eu só fazer mais aqui uma pergunta, começam a chegar as perguntas, obrigado a você que está participando com a gente. O Adriano de São Bernardo faz a seguinte pergunta: as animações na comunicação ou na área privada, pelo que eu entendi, caíram mais no gosto do público a partir dos filmes do cinema e na TV? E o ABC tem oportunidades para esse tipo de mercado de animação? Eu acho que o que ele está perguntando é se o crescente uso da animação no cinema fez com que as empresas e a publicidade usassem mais isso. Vocês concordam com isso? Sim. Foi um caminho, assim, uma porta, ou a própria evolução da tecnologia levou a isso? Acho que a tecnologia ajuda bastante, né? Eu já cheguei a trabalhar com equipes de animação que, assim, cada um alocado num lugar do mundo, né? Então, isso facilita muito, né, o trabalho, né? Porque o pessoal de animação não precisa necessariamente estar fisicamente, né, alocado no mesmo espaço físico. E eu também acho que tem uma questão, depois eu vou perguntar também sobre custos, porque antes você tinha as grandes produções publicitárias, né? E hoje você produzir com animação, fica talvez muito mais prático, mais ágil, você não precisa de uma infraestrutura talvez tão grande de produção ou não. Depende muito de como era o filme, né? Isso mudou um pouco o mercado, né? De qualidade e de hiperrealismo que você precisa, Bonetti. A gente tem uma coisa meio mística de que 3D é caro, de que animação é uma coisa inacessível. E hoje em dia a tecnologia... Ele até pergunta sobre isso para o mercado do ABC, se isso é viável, né? Então eu já atravessei a próxima pergunta e na verdade, assim, o que eu quero dizer é que não é claro que o mercado de cinema, tudo isso
É um curta, fazer um longa de animação é uma outra proposta, É né? outra pegada, mas claro que isso inspira as marcas a falarem, eu quero um personagem bacana, eu quero que meu mascote também fale e dance e faça as mesmas coisas que divertidamente. Mas aí tem níveis diferentes de movimento, de técnica de animação. A gente consegue fazer coisas mais simples e, obviamente, mais acessíveis. Sim. E eu ainda colocando aqui para o Adriano, na minha opinião, eu acho que sim. Eu acho que essa crescente do cinema e as grandes produções que tiveram de animação fizeram com que um público gostasse mais disso e aceitasse isso com mais naturalidade, tanto na publicidade quanto as marcas aceitarem a terem isso representando, né, as suas marcas. Agora, a Mirna Rus pergunta aqui para o Ricardo, como que esses projetos ajudam a agência a vender, né, ou vender o seu projeto, ou aonde a agência de comunicação pode utilizar isso? Bom, facilita muito no processo de venda do produto, porque cada apresentação de projeto é um show praticamente que você tem que fazer para convencer o cliente a desembolsar uma verba, né, e convencer que aquele é o melhor conceito a atingir o consumidor. A animação ela é fundamental na pré-produção muitas vezes, né, você vai criar um filme publicitário mesmo que não seja de animação, tem o Animatic, né, então que você consegue fazer uma prévia do filme que garante um entendimento um pouco melhor do cliente, né, sobre o que se pretende vender. E também peças estáticas, né, por exemplo, se você vai construir alguma... Acho que a analogia mais simples que a gente tem para fazer é um brinde, por exemplo, né? Se você vai criar um brinde, desenvolver ele em 3D, conseguir olhar sobre todos os ângulos para saber como vai ser o ferramental, o custo, a ergonomia dele. Então, ele facilita em diferentes pontos, né? Então, acho que ajuda muito. E ainda só falando em som, porque daqui a pouco eu quero passar o filme que o Cláudio trouxe para a gente, uma parte dele pelo menos. Eu, quando estava na faculdade, eu tive como um dos trabalhos visitar uma produtora de som. E a dificuldade que eles tinham de reproduzir o som de um ovo fritando. Aí eles falaram que foram na frigideira e colocaram microfone, não sei o que, e não ia. E aí eles conseguiram mais ou menos representar isso com um antiácido na água, né? Então você imagina, você vai fazer uma animação de alguém fritando ovo, você vai ter que simbolizar tudo aquilo, como fazer. Quer dizer, isso é uma arte e é muito legal. Para a gente conhecer um pouco mais sobre isso, vamos ver uma animação que o Cláudio trouxe para a gente, que é um trabalho que ele fez e ele vai comentar sobre ele.
aí, Cláudio, que bacana isso. Isso é um curta, a gente passou inteiro para você aí, o curta, para você acompanhar. Você estava comentando que você teve 10 dias para fazer isso? É isso. Tive 10 dias para produzir toda a trilha desse curta, né? De desenvolver os temas e sonorizar desde ambiente, o Foley, né? Que são os movimentos dos personagens. Respiração, tudo. Aí teve uma atriz que fez isso. Né, ele não tinha diálogo, mas precisava dessa respiração para poder situar, né, o telespectador. Isso que dava o timing, né, do filme. E outra coisa que você comentou, que quem fez foi um profissional só que fez toda essa animação? Foi um profissional só. Quando ele me mandou, eu fiquei impressionado. Eu falei, não, você deve estar brincando comigo, que não tem uma equipe trabalhando. Né, ele fez sozinho tudo, iluminação, textura, animação e sim. Bom, o Gabriel, ele é brasileiro. É brasileiro. Isso vai de encontro aqui, eu vou fazer uma pergunta da Caroline de São Bernardo. Ela pergunta, as animações no Brasil estão abaixo em termos de qualidade e de demanda de outros países como Estados Unidos ou Europa? Olha, no caso do Gabriel, acho que não, né? Porque esse aí foi, o exemplo que não, né? E esse foi o primeiro curta dele. Esse é o primeiro trabalho dele. E em termos de ilustração, o Brasil também está devendo alguma coisa, não? Não, de maneira nenhuma. Eu acho que a gente está equivalente. É claro que isso começou lá e isso nos inspira, mas a tecnologia que se usa aqui é a mesma que se usa lá e o talento do brasileiro versus criatividade que a gente tem por aqui tem gerado resultados muito bacanas. Deixa eu perguntar uma coisa para o Ricardo. A agência, né? Obviamente isso não é business da agência, mas muitas agências poderiam pensar, vou trazer um profissional de ilustração para dentro do time. É melhor trabalhar com um fornecedor especializado do que ter isso dentro do time? Depende muito da demanda. Da demanda, né? Depende da demanda. Na agência, no exemplo da Camais, a melhor alternativa para a gente é trabalhar com um parceiro, que é a Ilustraria. A gente teve, por um período profissional de ilustração 3D dentro da agência, mas o fluxo não compensa. O que a agência se dedica mesmo é ter ideias. O nosso core business é ideia. Eu acho que é bem por aí, até porque eu falo que nas agências aqui do ABC devem aproveitar isso. Antes de ir para intervalo comercial, vou passar as notícias da semana. Os sócios da Insane Marketing e Comunicação, André Luiz Correia e Isaac Ramires, diretores de criação e de negócios, palestraram no Encontro de Gerações Empreendedoras, evento realizado na cidade de Maringá, no estado do Paraná, que abordou o tema Branding, gestão global da imagem da empresa. A KB Comunicação de São Bernardo do Campo assumiu o desafio de divulgar o show da dupla Fernando e Sorocaba, que acontece no dia 11 de março na Associação dos Funcionários Públicos de São Bernardo do Campo. O evento, realizado pela Zóis Entretenimento, é aberto ao público e já abriu oficialmente a venda de ingressos. Em razão da grande procura por espaços comerciais oferecidos nas suas unidades de distribuição, a área de expansão e gestão de locações da COP, Cooperativa de Consumo, está realinhando o layout de mais de 2.700 metros quadrados distribuídos nas galerias instaladas em 13 lojas. Para aumentar ainda mais a oferta de espaços, atualmente a cooperativa soma 160 pontos locados, oferecendo variada gama de produtos e serviços aos frequentadores das lojas. A Arebo Comunicação, de Santo André, conseguiu emplacar uma matéria falando sobre um de seus clientes no fantástico programa da emissora Rede Globo, em uma reportagem especial sobre a vitória da Estação Primeira de Mangueira, com enredo que homenageou Maria Bethânia. O programa mostrou cenas inéditas do documentário Próximo Samba, além de apresentar entrevista com o diretor Marcelo Lewandowski é o nosso ministro. A Mude Publicidade, com sede em São Bernardo do Campo, anunciou nesta sexta, dia 19, uma novidade por meio das suas redes sociais. A agência conquistou a conta de publicidade da Audax Electronics, empresa com foco exclusivo no setor de iluminação em estado sólido, LEDs. A agência começa a trabalhar sendo a responsável por toda a estratégia de comunicação da marca. Parabéns aí ao pessoal da Mude, que vem crescendo muito aqui na nossa região. Nós vamos para o intervalo comercial e na volta, no último bloco, a gente debate ainda sobre o mercado de ilustração e animação no Brasil. You hear something new at fountains today. People who think young say, Pepsi, please. The lively crowd today agrees. Those who think young say Pepsi, please. Pepsi. For those who think young, come alive, come alive. You're in the Pepsi generation. You're in the Pepsi generation. You're in the Pepsi generation.
beats the others cold. Pepsi pours it on. Pepsi's got that special taste created for the cold. You've got a lot to live, and Pepsi's got a lot to give. Irresistible. Simply irresistible. Turn me up. I come feel the joy all around. Each generation has found they've got their own kind of sound. So shout it out. Ba, 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 ba. Live that joy of Pepsi. Pepsi. For those who think young. Tá aí um grande comercial que eu gosto muito da Pepsi, que é um timeline. A gente estava conversando enquanto rolava o comercial aqui com o Cláudio, a evolução e o tipo de música em cada época, né? Exatamente, né? Seguindo justamente essa linha do tempo, né? E você percebe muito drasticamente na mudança, né, da música com a imagem, né? E você situa, né, a pessoa naquela época. Daquela né? época, né? O som daquela época, né? Bom, a gente vai continuar o nosso papo e você ainda tem tempo para mandar a sua pergunta e participar aqui do nosso programa. Também pode ver a sua opinião sobre o tema, o que você está achando do nosso debate, que é sobre o mercado de animação e ilustração no Brasil. Você vai concorrer a um almoço para 2 pessoas na Costelaria Berlim de São Bernardo do Campo, um kit especial do ABC da Comunicação, este livro aqui, As Melhores Decisões Não Seguem a Maioria, oferecido pela Livraria Leitura do Golden Square Shopping, e um jantar no restaurante Tantra ABC em São Caetano do Sul. Para participar é muito fácil, acesse o site da TV Mais, tem a nossa transmissão ao vivo e embaixo o espaço para você enviar a sua mensagem. Você também pode participar pela fanpage do ABC da Comunicação no Facebook ou pelo nosso WhatsApp, número 972335094. Bom, queria perguntar agora uma coisa, a gente está falando de valores e de preços, né? De quanto isso é acessível ou não. E também até para as agências que compram isso, né, entenderem como funciona a seção de direitos, porque a gente está falando desde o direito da ilustração como o direito do sound design. No caso da ilustração, como funciona isso? Tanto da ilustração quanto da animação, muitas vezes, a maioria das vezes, acontece da gente ceder os direitos de imagem e a exclusividade daquele material, daquela produção para o cliente. Então, acho que a gente trabalha mais dessa forma, Luciano. E no caso de som é diferente, né, Cláudio? Porque aí tem a questão da campanha, praça, tempo, né? Você está trabalhando com propriedade intelectual, né? Com direito imaterial, né? A criação. E a criação ela não é transferível, né? Do autor. Sim, né? Dele, né? Ela tem uma paternidade, né? Então, o preço ele é calculado em cima da obra, da produção daquela peça. É claro que você produzir, por exemplo, uma peça que só tem violão e você produzir uma peça que tem uma orquestra, você tem um custo bem diferenciado. Né? Além disso, é a praça com que você vai utilizar aquela música, né? Porque essa trilha, esse áudio, ele tem uma exploração comercial. A função dele, no caso da publicidade, né, de um spot de televisão ou de um spot de rádio, Sim. é para vender. Então, a música está sendo o veículo de venda, né? E uma vez que essa música ela fica sincronizada numa peça dessas, tanto audiovisual ou spot de rádio, ela fica marcada com aquela marca, ela fica atrelada àquilo, né? Então, eu não posso fazer, por exemplo, o jingle da Coca-Cola e vender para a Pepsi, né? Sim. Né? E até que você falou, isso às vezes se vai veiculou por um tempo e vai veicular novamente anos depois, continua se pagando os royalties. Isso é importante a gente falar. E só complementando, a Andressa aqui da Arebo acabou de falar, porque a gente também vai poder sortear dois arroz doces da Dona Hortê para quem for participar aqui do nosso programa. É um arroz doce muito bacana, eu gosto muito, né? E é um abraço para o pessoal da Dona Hortê. Quando a gente está falando de agência com um trabalho, e aí você citou até uma coisa de que isso ajuda a vender o seu trabalho, e você pode usar o processo todo e não vender e não conquistar aquela conta. Né? É um investimento, obviamente, para você tentar conquistar aquele cliente, mas não necessariamente isso vai acontecer. Se faz esse investimento, se pondera, há uma parceria, como que é isso? Bom,
O que a agência tenta fazer, os maiores investimentos estão relacionados às concorrências. Então, há um esforço maior, há um investimento de dinheiro e de tempo, principalmente nas concorrências que hoje dominam o mercado de publicidade. Isso é muito mais na concorrência, ou seja, para poder encantar o cliente. Assim, acho que talvez um investimento naquele momento para as concorrências. Mas, por exemplo, o exemplo da Camais, né? A gente tenta fazer um trabalho durante o ano inteiro com um parceiro de ilustração para vários clientes diferentes. Tentar levar essa mesma qualidade de ilustração que seria para encantar numa concorrência no job a job. Então essa foi a nossa intenção em fazer uma parceria com um fornecedor fixo de ilustração 3D para conseguir garantir a entrega de um material de alta qualidade independente do job. Cliente que a gente tem conta fixa, cliente que é job Sim. a job. Eu acho que isso é importante porque, às vezes, vale a pena um investimento e você ter uma parceria, né, Cíntia? Até porque eu costumo dizer o seguinte, hoje sempre fomos, mas hoje muito mais visuais, auditivos. A gente quer entender como a nossa marca está lá, não é? Eu acho importante diferenciar o que se saiba, na verdade, que a gente pode praticar preços diferentes de acordo com níveis de hiperrealismo necessário na imagem ou na animação, Luciano. Se você vai usar, e aí a gente combina muito esse jogo com o Ricardo, se você vai usar aquilo para vender uma ideia numa concorrência ou para um cliente fixo, mas você quer materializar aquilo, não precisa ser hiperrealista, o vidro não precisa ter o líquido exatamente perfeito, maravilhoso, ele precisa ser ilustrativo. Então, nessas condições, nesses parâmetros, a gente consegue fazer preços muito bacanas, que ajudem a representar uma ideia. É diferente de o cliente querer usar aquilo numa campanha de comunicação, também é possível, mas são tipos diferentes de produto, vamos dizer assim, que a gente poderia vender, ou de serviço, com preços, obviamente, diferentes também. Proporcionais às horas necessárias para a produção de um e de outro, mas às vezes a agência fica com essa coisa de não vou usar porque é caro. Se a gente fechar um pacote anual, como a gente conversa e tem essa parceria com a Camais, isso fica já previsto e não dá susto. E ainda na área de áudio eu conheço agências que já levam o jingle pronto para tentar já encantar e mostrar para o cliente. Bom, a gente está chegando ao fim do nosso programa, então eu vou passar aqui os ganhadores. A Cauane acabou de fazer uma pergunta também, estudante de marketing, queria saber como ser profissional para atuar na área de animação visual e de áudio, uma grande informação, a gente vai tentar te responder, está no finalzinho. Bom, o jantar do Tantra ABC vai para a Mirna Rus, o almoço na Costelaria Berlim vai para o Adriano, aqui de São Bernardo, que enviou a pergunta para a gente. O livro vai para o Francisco, o kit vai para a Caroline, de São Bernardo, e os arroz doces vão para a Daniele. Uma coisa aqui importante, antes de a gente colocar, eu tenho um recado aí do Trends Day, nós modificamos a data em virtude do inúmeros pedidos das agências de mudar do dia 23 para o dia 30. Então, o Trends Day agora será no dia 30 de abril, também num sábado, né? O nosso tradicional evento de tendências na área da comunicação e que conta com já 6 agências madrinhas, a Procriativo, o Grupo LAN, a Insane, a Incandescente, a Dotcase e a Logic Arts estarão lá presentes como agência madrinha. A assessoria de imprensa do evento fica por conta da Arebo Comunicação, o patrocínio é da Metodista e da Flex Company Treinamentos e o apoio de mídia da Viva Cor Outdoor e, claro, da TV Mais ABC. Eu queria agradecer o Cláudio por ter vindo aqui. Eu quero marcar um dia só para a gente falar sobre jingles, spots, só sobre áudio design, que eu acho que isso é muito interessante. Obrigado por ter vindo. Prazer foi meu. E quero agradecer a esse time aqui, essa grande parceria entre agência e fornecedor, vamos colocar assim, né? Obrigado, Ricardo, por ter vindo e a gente possa conhecer um pouco mais a Camais, chamar aqui um dia para a gente falar de criação para trade. Maravilha, acho que vai ser uma boa oportunidade. Obrigado. Cíntia, obrigado por ter vindo. Foi muito bacana a gente conhecer um pouco do trabalho da Ilustraria e mostrar para as agências do ABC como que você pode ajudá-los. Exato, obrigada, é um prazer estar aqui. Bom, e eu espero você na semana que vem, mas antes eu não posso deixar de agradecer os nossos parceiros, a Berlim Costelaria de São Bernardo do Campo, o restaurante Tantra ABC em São Caetano, a Livraria Leitura do Golden Square Shopping, a ABC Com Editora, a R. Rubio Marketing Concept, a Anel Search Inteligência Mercadológica e a Arebo Comunicação. Na semana que vem, nós voltamos debatendo outro assunto importante do mercado da comunicação e do marketing. Um abraço e até lá!